Olá! Nessa aula nós vamos ver o Decreto 7845 de 2012, que trata de aspectos relacionados ao tratamento da informação sigilosa. Vamos lá? Bom, pessoal, Decreto 7845 de 2012, ele vai regulamentar os procedimentos de segurança e tratamento da informação que é classificada, voltar aqui, em qualquer grau de sigilo. E além de regulamentar esses procedimentos, o decreto também vai dispor sobre o núcleo de segurança e credenciamento. Nós vamos ver direitinho o que é esse núcleo, o que ele faz, qual é a importância dele dentro desse decreto 7845 e dentro desses procedimentos de segurança e tratamento da informação classificada aí em qualquer grau de sigilo. Mas antes, a gente vai ver aqui algumas definições relevantes, porque o decreto ele vai trazer um rol de definições, de conceitos, tá? Que eu peço até que depois vocês peguem o decreto e leiam todos esses conceitos, mas para o nosso estudo de hoje, né, para a nossa aula, eu trouxe algumas definições que eu achei mais relevantes, né, porque senão vai ficar muito demorado, porque são muitos conceitos que o decreto traz para a gente, tá? Então, essas definições elas vão se encontrar lá no artigo 1º e alguns deles aqui eu trouxe para vocês. Ó. Primeiro é o chamado Código de Indexação. O que é esse Código de Indexação? Ele é um código alfanumérico, né? Ou seja, ele vai trazer letras e ele vai trazer números também, que vai indexar o documento com informação classificada em qualquer grau de sigilo, né? Então, esse código de indexação, ele precisa estar contido nesse documento que tem essa informação classificada, né, em qualquer grau de sigilo, e é um código alfanumérico. É um código que contém letras e contém números também. O que o decreto quer dizer com comprometimento, né? O que quer dizer comprometimento para fins... Comprometimento, ó. O erro aqui de português, ó. Tirar esse N, tá? Então é comprometimento. O que quer dizer comprometimento para fins desse decreto? É a perda de segurança resultante do acesso não autorizado. Então o que acontece, pessoal? O que é esse comprometimento? Tem aquele documento, né, que está ali classificado em algum grau de sigilo, e esse documento ele foi acessado por uma pessoa que não tinha autorização para isso, né? Como é o próprio aqui diz, né? Um acesso não autorizado. Essa pessoa não tinha acesso, ela vai e acessa esse documento, seja da forma que for. O que aconteceu? Aquele grau de sigilo, né? Seja, sei lá, era um documento sigiloso, um documento secreto, ou um documento ultra secreto. O que acontece? O que pode acontecer? Houve uma perda da segurança, né? Aquele documento, ele teve a sua segurança violada. Então, aconteceu o quê? O comprometimento da segurança daquela informação, tá? Então, comprometimento para fins desse decreto é isso. É a perda da segurança, né, daquela informação contida naquele documento, porque houve um acesso a esse documento e a essa informação, um acesso não autorizado, tá bom? Então isso que quer dizer comprometimento. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Terceira definição aqui, pessoal, é a credencial de segurança, que é um certificado que autoriza a pessoa para o tratamento de informação classificada. Recurso criptográfico, que é um sistema, programa, processo, equipamento isolado ou em rede, que utiliza um algoritmo simétrico ou assimétrico para realizar cifração ou decifração de informações, né? Então, recurso criptográfico. E por último, a gente tem aqui a definição,
né, para fins desse decreto de tratamento da informação classificada. Vocês vão ver ao longo do decreto muito essa expressão, tratamento da informação classificada. E o que é isso? São ações referentes a, e aí são várias ações, ó, a produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle de informação classificada em qualquer grau de sigilo. Então aqui, ó, muito importante essa definição, tá? Que vocês vão encontrar aí ao longo do decreto, que é o tratamento da informação classificada. Então vamos seguir aqui e vamos falar do núcleo de segurança e credenciamento, né? O decreto trata desse núcleo lá no artigo 3º e vai dizer o seguinte, que o núcleo de segurança e credenciamento, ele é o órgão central de credenciamento de segurança. E ele é instituído, né, esse núcleo, ele está lá no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, lá no chamado GSI, tá? Então, lá é que fica esse núcleo de segurança e credenciamento. E esse núcleo, ele vai ter algumas competências, né? Então, primeiro, habilitar os órgãos de registro de nível 1. Que órgãos de registro de nível 1 são esses? São os ministérios ou órgão de nível equivalente. Nível equivalente a quê? Aos ministérios, tá? Então, órgãos de registro número 1 são os ministérios ou então órgãos de nível equivalente aos ministérios. E o que é essa habilitação, né, desses órgãos para quê? Para o credenciamento de segurança de órgãos e entidades públicas e privadas e também de pessoas, né? Então, esse núcleo de segurança vai habilitar esses órgãos para que esses órgãos possam realizar o credenciamento de segurança de órgãos e entidades públicas e privadas e de pessoas também, tá? Outra competência, habilitar postos de controle dos órgãos de registro nível 1 para o armazenamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo. Outra competência, habilitar entidade privada que mantenha vínculo de qualquer natureza com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E também para que essa, né, entidade privada ela possa fazer o tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo. Outra competência, credenciar, então não é habilitar mais, tá? O núcleo de segurança e credenciamento vai credenciar pessoa que mantenha vínculo de qualquer natureza com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então a gente vê aqui, ó, que tem duas competências bem parecidas, só que a primeira é habilitar a entidade privada que mantenha vínculo de qualquer natureza com o GSI e também credenciar pessoa. Então não é habilitar pessoa, é credenciar pessoa e habilitar entidade privada, que também mantenha vínculo de qualquer natureza com o GSI. Outra competência, realizar inspeção e investigação para credenciamento de segurança e, por fim, fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos de credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada. Então, a gente tem aqui as competências desse núcleo de segurança e credenciamento, que é o órgão, né, funciona aí como órgão central de credenciamento de segurança e que fica lá, então, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Outra unidade, né, que a gente pode chamar assim, importante que a gente tem aqui no decreto 7.845 de 2012, é o Comitê Gestor da Segurança da Informação. Isso daqui está lá no artigo 5º do decreto, e esse Comitê Gestor da Segurança da Informação, ele também está no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Só que o que é muito interessante, pessoal, o decreto 7.845, ele criou o que a gente viu anteriormente, o Núcleo de Segurança e Credenciamento, mas ele não criou o Comitê Gestor, tá? Ele traz a figura do Comitê Gestor para dentro do decreto, mas esse Comitê Gestor, ele foi criado, né, instituído por um outro decreto, que é o decreto 9.637 de 2018, que instituiu a Política Nacional da Segurança da Informação. Então, se tiver aí no edital que vocês estão estudando, ou se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pegar o decreto 9.637 de 2018 e estudar mais a fundo o papel do Comitê Gestor da Segurança da Informação na Política Nacional de Segurança da Informação. Para o nosso estudo, basta que a gente saiba o que está lá no artigo 5º do Decreto 7845, que o Comitê Gestor está no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e tem como atribuição assessorar o gabinete nas atividades relacionadas à segurança da informação. E esse Comitê Gestor, ele possui aí algumas competências também. Primeiro, propor diretrizes gerais de credenciamento de segurança para tratamento de informação classificada. Também tem por competência definir parâmetros e requisitos mínimos para quê? Para a qualificação técnica de órgãos e entidades privadas, públicas e privadas, para o credenciamento de segurança e além, né, dessa qualificação técnica, também a concessão de credencial de segurança para pessoas. E outra competência é o quê? É avaliar periodicamente o cumprimento do disposto nesse decreto. Então, essas são as competências do Comitê Gestor da Segurança da Informação, que, como nós falamos, e é importante vocês guardarem isso, não foi criado pelo Decreto 7845, mas sim pelo Decreto 9.637 de 2018, que instituiu a Política Nacional de Segurança da Informação. Vamos seguir aqui adiante e vamos falar agora, então, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tem lá as suas competências e no âmbito do Decreto 7.845. Vocês vão encontrar no decreto o artigo 6º, que vai falar, então, do Gabinete de Segurança Institucional, que vai fazer o quê no âmbito desse decreto? Vai exercer as funções de Autoridade Nacional de Segurança para tratamento de informação classificada decorrente de quê? Decorrente de tratados, acordos ou atos internacionais. Vamos ver aqui as competências, então, do GSI. Primeiro, expedir atos complementares e estabelecer procedimentos para esse credenciamento de segurança e para o tratamento de informação classificada. Também é competência do GSI participar de negociações de tratados, acordos ou atos internacionais relacionados com o tratamento de informação classificada, e o GSI vai participar dessas negociações em articulação com o Ministério das Relações Exteriores, que é o MRE. Tá? Então, como são negociações, tratados, acordos ou atos internacionais,
o GSI faz, né, participa dessas negociações, mas faz essa participação aí em articulação com o Ministério das Relações Exteriores, tá? É importante vocês guardarem isso. Outra competência, acompanhar averiguações e processos de avaliação e recuperação de danos decorrentes da quebra de segurança. Outra competência, informar sobre eventuais danos ao país ou à organização internacional de origem, sempre que necessário, e vai informar sobre esses eventos, esses eventuais danos, né, sempre que necessário, e vai ser pela via diplomática. Porque, né, a gente vai ter aqui danos à organização internacional de origem, né, daquele documento. Então, precisa ser por via diplomática essa informação. E, por último, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República tem como competência assessorar o Presidente da República naqueles assuntos relacionados com credenciamento de segurança para o tratamento de informação classificada decorrentes de quê? Também de acordos, tratados ou ainda atos internacionais. Observadas, né, e as competências do MRE, o Ministério das Relações Exteriores. Então, o GSI ele não pode fazer esse assessoramento passando, né, vamos usar o português claro, passando por cima das competências do MRE. Né? Então, ele pode fazer esse assessoramento, mas ele precisa observar e obedecer essas competências. Ele não pode passar por cima das competências do MRE, porque ele estaria fazendo algo que não é de competência dele legalmente, né? Então precisa observar essas competências para poder fazer esse assessoramento ao presidente da República dentro da legalidade, tá bom? Então vamos seguir aqui mais um pouco e vamos falar de uma parte bem interessante aqui do Decreto 7.845, que está lá no artigo 26, né? A gente deu aí uma boa caminhada aí sobre nesse decreto, e a gente vai falar sobre expedição e tramitação de documentos classificados. Então, primeiro a gente vê aqui, ó, nesse quadrinho, nesse retângulo, os envelopes duplos. Por quê? Porque os documentos, né, que são expedidos, que chegam e que tramitam dentro do órgão e que são documentos classificados em algum grau de sigilo, eles devem ser acondicionados obrigatoriamente em envelopes duplos. Então, o uso de envelopes duplos é obrigatório para esses documentos classificados em qualquer grau de sigilo. Temos documentos envelopes duplos, e o envelope externo, né, aquele que a gente consegue ver sem precisar abrir, ele não vai constar, não constará, vamos botar aqui, ó, não constará nenhum tipo de indicação do grau de sigilo. Então, não constará indicação do grau de sigilo ou o teor do documento. Então, pessoal, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né, esse tipo de documentação chegando num órgão, numa entidade, mas vem um envelope fechado, sem nenhum tipo de identificação do teor do documento, nem do grau de sigilo. Né? Esse documento externo, ele vem com a etiqueta de remetente e de destinatário. Tá? Então vem aquele envelope e aí o protocolo recebe e então abre esse primeiro envelope, tá? Porque se já viesse escrito, né, a gente pensa, né, em questões de segurança. Se já vem escrito ali do lado de fora do envelope que aquele é um documento secreto, ultra secreto, reservado, né, que tem algum grau de sigilo, isso já acende um alerta para algum curioso, né, ou uma pessoa de má fé
querer abrir aquele documento, identificar aquele envelope e querer abrir para ver o conteúdo daquele documento, né? Então, na expedição e na tramitação desses documentos, se acondiciona o documento que é classificado em algum grau de sigilo em 2 envelopes, né? Tem o envelope externo, que não tem nenhum tipo de identificação como a gente viu agora, mas a gente também vai ter, aí sim, quando abre o externo, vai ter aquele envelope lá dentro. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente vai ter o envelope interno. E o que tem nesse envelope interno? O destinatário. Ah, pessoal, então só uma correção minha, tá? Envelope externo não vem o destinatário, tá? Foi uma falha minha. Vai vir só a identificação do órgão aonde aquele documento chegou. Então é a identificação do órgão, mas não do destinatário, né, da pessoa que vai receber aquele documento, né, que pode ser um documento que está sendo encaminhado para um diretor, para um ministro, para um secretário, tá? Então somente lá no envelope interno é que vai constar o destinatário e aí sim o grau de sigilo daquele documento, tá? E aí a palavra pessoal ela vai ser inscrita no envelope interno, tá? Que vai ter o documento de interesse exclusivo daquele destinatário. Então, recebe-se lá o documento e a palavra pessoal pode estar, né, vai ser escrita, na verdade, né, lá pelo protocolo, no envelope que vai conter esse documento de interesse exclusivo do destinatário. Tá? Então essas são algumas expressões aí que a gente encontra e que mostra como que é feita essa expedição e tramitação de documentos classificados. A gente encontra essas expressões, né, e essas características lá no artigo 26 do Decreto 7.845. E a gente vai falar agora da expedição exatamente do documento, né? Então a gente encontra essas informações lá nos artigos 27 e 28, né, que vem logo após a expedição e tramitação dos documentos classificados. Então, em relação à expedição do documento, o documento ele pode ser classificado em qualquer grau de sigilo. E quais são esses graus de sigilo? Primeiro a gente vai ter o ultra secreto, aqui faltou um L, tá? Ultra secreto, e a gente vai ter os documentos que podem ser classificados como secreto ou como reservado. Quando é classificado como ultra secreto, a expedição do documento ela é efetuada pessoalmente por um agente público autorizado. Então vai ter no órgão público, né, aquela pessoa, geralmente alguém do protocolo, que é autorizado para efetuar pessoalmente a expedição desse documento classificado como ultra secreto. O documento ultra secreto, ele também pode ser transmitido por meio eletrônico, tá? Mas desde que esse sistema por onde esse documento vai ser tramitado e transmitido, esse sistema ele precisa ter recursos de criptografia compatíveis com o grau de classificação da informação, vedada então a sua postagem. E aí, pessoal, só uma parte aqui rapidinho, que nós vamos ter uma aula específica sobre o SEI. O SEI é o Sistema Eletrônico de Informações, que é utilizado no Poder Público Federal e já vem sendo utilizado em outras esferas também, né? Não somente na esfera federal. E é um sistema onde lá você consegue, na hora de você transmitir, né, e tramitar esses documentos que são classificados como ultrasecretos, você tem uma funcionalidade onde você vai lá e você classifica aquele documento como ultrasecreto. E aí ele vai seguir, né, toda a tramitação dentro da norma legal, porque é um sistema, né, feito para isso, né, e tem aí os recursos de criptografia, tudo direitinho. Tá? Então a gente vai ter uma aula específica sobre o SEI, entender, né, sobre o surgimento desse sistema, falar também um pouco sobre o grau de segurança, né,
que esse sistema tem. Tá? Mas é importante vocês guardarem isso. Documentos ultra secretos, eles são entregues por uma pessoa que é devidamente autorizada a fazer isso, e aí entregue pessoalmente, ou ele pode ser transmitido por um meio eletrônico, desde que haja um recurso aí de criptografia que garanta a segurança desse documento classificado como ultra secreto. Tá bom? Então a gente volta agora para o slide e vamos ver os documentos que são classificados como secreto ou reservado. Então vamos ver aqui. A expedição desses documentos classificados como secretos ou reservados, ela é feita pelos meios de comunicação disponíveis ali naquele órgão. Também utilizando aí recursos de criptografia compatíveis com o grau de sigilo, ou então por via diplomática, dependendo do tipo de documento, né? Pode ser um documento de cunho internacional ou de conteúdo internacional que precisa ser expedido por via diplomática, sem prejuízo da entrega pessoal. Tá? Então, lá nos artigos 27 e 28, vem trazendo para a gente essas informações de como expedir os documentos quando eles são classificados como ultra secretos, secretos ou então reservados. Vamos dar seguimento aqui e vamos falar sobre o recebimento do documento, que é um artigo, né, logo depois do que a gente acabou de ver, que é o artigo 29. E lá no artigo 29, quando fala do recebimento do documento, ele vai falar sobre os responsáveis pelo recebimento. O que essas pessoas que têm essa atribuição, né, que têm essa responsabilidade de receber os documentos, o que elas devem fazer? O que devem fazer? Gente, olha só, outro erro aqui no slide. Então, o que os responsáveis pelo recebimento eles devem fazer? Primeiro, quando eles recebem os documentos, independentemente do meio ou do formato, então independe tanto do meio de recebimento quanto do formato desse documento, o que precisa ser feito? Eles precisam registrar o recebimento desse documento. Também precisam verificar a integridade do meio de recebimento e registrar se houver algum indício de violação ou de irregularidade, comunicando que houve esse indício de violação ou de irregularidade ao destinatário daquele documento. E o que o destinatário ele precisa fazer? Imediatamente, né, assim que ele for comunicado de que houve algum indício de violação ou de irregularidade, ele deve entrar em contato imediatamente com o remetente. Ou seja, com aquela pessoa que mandou aquele documento e informar, olha, aconteceu alguma violação aqui, né? O protocolo identificou algum indício de violação no documento, no envelope, tem alguma irregularidade aqui, né? Não veio da forma que precisa ser expedido o documento, tá? Então, assim, não é a pessoa que recebe o documento que vai comunicar o remetente, não, tá? Quem vai comunicar o remetente é o destinatário. Quem recebe o documento comunica o destinatário, que por sua vez comunica ao remetente que houve ali um registro de indício de violação ou de irregularidade no recebimento daquele documento. E por último, o que os responsáveis pelo recebimento devem fazer? Devem informar ao remetente o recebimento da informação no prazo mais curto possível, né? Então, olha que interessante aqui, ó. Não quer dizer que em nenhum momento quem recebeu o documento não vai falar com o remetente. Ele vai falar com o remetente, sim. Ele vai dar um recebido, conforme a gente diz, né? Então, recebeu o documento, ele vai imediatamente, ou no prazo mais curto possível, falar para o remetente, olha, o documento aqui classificado em grau de sigilo que você encaminhou para o nosso órgão foi recebido. E foi entregue para o destinatário, né? Mas pelo menos a informação de que foi recebido, ele tem que dar para o remetente. Ele só não pode comunicar diretamente ao remetente
que houve um indício de violação ou de irregularidade naquele documento, naquela correspondência, porque quem faz essa comunicação é o destinatário diretamente ao remetente. Bom? E por último, pessoal, a gente tem aqui o Código de Indexação de Documento, que contém informação classificada. É o CIDIC, ou CIDIC, né? Então, a gente vai encontrar isso no decreto lá nos artigos 50 a 52, falando desse código de indexação. Lembrando, lá no comecinho da nossa aula, quando a gente viu aquelas definições relevantes, que o código de indexação, ele é um código alfanumérico. Então, ele vai ter letras e ele vai ter números também. E esse código, ele vai identificar o documento como contendo uma informação sigilosa. O CIDIC, ele vai ser estruturado em duas partes, tá? Numa primeira parte, numa segunda parte. Na primeira parte, ela vai ser composta pelo NUP. O que é NUP? NUP é o número único de protocolo. Então, quando um documento chega num protocolo, ele recebe um número, e esse número é um NUP, número único de protocolo, originalmente cadastrado conforme legislação de gestão documental, tá? Então, não é um número que é colocado aleatoriamente, segue-se uma legislação de gestão documental para poder gerar esse NUP e esse documento ser cadastrado sob esse número, tá? Então, informação quando a sua desclassificação manterá apenas o NUP, tá? Então, aquele documento, ele foi recebido, ele tem um grau de sigilo, ele recebe um número único de protocolo, ele recebe esse código de indexação alfanumérico. Só que em algum momento, por alguma decisão, ou por algum prazo, ou por alguma razão, essa informação que era classificada em grau de sigilo, ela é desclassificada. Quando ela é desclassificada, ela sai o grau de sigilo, mas ela mantém o NUP, tá? Ela vai manter, esse documento vai manter o seu número único de protocolo. Nessa primeira parte, não serão usadas tabelas de classificação de assunto ou de natureza do documento. Por quê? Porque se a gente usa essa tabela de classificação de assunto ou de natureza do documento, a gente coloca em risco a proteção e a confidencialidade do documento. Então, não é usada por conta do risco, a proteção e também a confidencialidade desse documento. Então, nós vimos aqui, que o CIDIC, ele é estruturado em duas partes. Nessa primeira parte, esses elementos que nós vimos aqui. Na segunda parte, a gente vai ter o seguinte, a indicação do grau de sigilo daquele documento. Ele pode ser um documento ultra secreto, então ele vai receber uma letra U, um documento secreto, se coloca lá a letra S, ou um documento reservado, coloca-se a letra R. E essas iniciais, elas são colocadas, se possível, né, e quando possível, na cor vermelha, para chamar ali mesmo a atenção e destacar a informação do grau de sigilo. Categorias. É a indicação com 2 dígitos da categoria relativa exclusivamente ao primeiro nível do chamado vocabulário controlado do governo eletrônico, tá? Então, também é indicado nessa segunda parte essa categoria. Data de produção da informação classificada. Então, tem que colocar essa data da produção dessa informação, sempre no formato dia, mês e ano, sendo que o ano tem que colocar com os 4 dígitos, tá, pessoal? Então, eu não posso pegar e colocar
21/5 de 77, eu tenho que botar 21/05 de 1977, tá? Então tem que, quando se fala aqui do ano nessa data, tem que ter sempre 4 dígitos. Data de desclassificação da informação. Lembra que eu falei? A informação ela está classificada, ela tem um grau de sigilo, por algum motivo ela vai ser desclassificada. E quando ela é desclassificada, também tem que se colocar a data. E a data no mesmo formato da data de produção da informação classificada. Dia, mês e ano. E o ano formado aí por 4 dígitos. Indicação de reclassificação, né? Então, se foi classificada, desclassificada e por algum motivo reclassificada, tem que indicar se foi aquela classificação ela é nova ou não, se ela é uma reclassificação ou não. Se for uma reclassificação, coloca um S aqui de sim. Se não for uma reclassificação, o N de não. E por último, a indicação da data de prorrogação da manutenção da classificação. Então, o documento ele fica classificado por um prazo. Findo aquele prazo, né, ou se estiver perto de acabar aquele prazo, esse prazo ele pode ser prorrogado, mas aí tem que ter uma indicação da data de prorrogação, tá bom? Então, essas são as informações referentes ao CIDIC, né, que é estruturada aí nessas duas partes e que precisa, esse código de indexação tem que ter todas essas informações para poder classificar o documento e poder organizar e cadastrar o documento e deixar aí o documento apto para tramitar com as informações protegidas ali dentro daquele órgão ou daquela entidade, tá bom? Aqui a gente finaliza a nossa parte teórica e a gente vai fazer alguns exercícios para ver como as bancas estão cobrando esse assunto nas provas. Primeiro a gente vai ter aqui uma questão de certo e errado da Sebrasp 2024, dizendo, ó, julgue o item a seguir considerando a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação ou a conhecida LAI, o Decreto 7.845 e o Decreto 7.724 e suas alterações. Vamos ver aqui. O Decreto 7.845 tem por objetivo regulamentar exclusivamente procedimentos para credenciar e tratar segurança da informação classificada como confidencial no âmbito do Poder Executivo Federal. Bom, essa questão aqui, pessoal, ela está errada. Por que ela está errada? Porque, assim, a primeira parte, ok, o decreto ele regulamenta, né, os procedimentos para credenciar e tratar a segurança da informação classificada. Só que não é exclusivamente, ele não regulamenta exclusivamente isso, mas também isso, né, porque ele também vai dispor, né, o decreto também vai dispor sobre o núcleo de segurança e credenciamento. Ele vai dispor também sobre esse núcleo, vai regulamentar esses procedimentos para credenciar e tratar segurança da informação não classificada como confidencial não, tá? Mas para tratar segurança da informação classificada em qualquer grau de sigilo. Então é por isso que a nossa questão aqui ela tá errada, tá? E a gente vai encontrar aí tudo isso que a gente falou para poder corrigir essa afirmativa lá no artigo 1º do decreto, tá? Então vocês podem pegar aí o decreto, dar uma lida que vocês vão conseguir entender, né, mais ainda por que essa questão aqui ela está errada. Vamos seguir aqui, fazer mais uma questão de certo e errado. Agora uma questão inédita, né? As questões inéditas aí são formuladas pelos nossos professores especialistas aí nas matérias, né? Então, a gente tem aí uma questão de 2023, que foi feita aqui por um professor do TEC, que ele diz o seguinte, para a gente julgar o item de acordo com o decreto 7845,
que regulamenta os procedimentos, né, para credenciamento de segurança e tratamento da informação classificada em qualquer grau de sigilo, e que também dispõe sobre o núcleo de segurança e credenciamento. E a questão vai falar o seguinte para a gente, ó, a primeira parte do Código de Indexação de Documento que contém informação classificada, o CIDIC, será composta pelo número único de protocolo NUP, originalmente cadastrado conforme legislação de gestão documental. A informação classificada em qualquer grau de sigilo ou o documento que a contenha, quando da sua desclassificação, não manterá nenhuma numeração. Questão errada. A gente acabou de ver aqui no último slide de teoria de que quando a informação, né, ou o documento ele é desclassificado, ele mantém o mesmo NUP, o mesmo número único de protocolo original, o mesmo NUP que ele recebeu lá originalmente quando ele foi cadastrado, tá bom? Então, questão errada. Seguindo aqui, vamos fazer mais uma questão inédita 2023, também para a gente julgar o item de acordo com o decreto 7845, que diz o seguinte: a informação classificada em qualquer grau de sigilo ou documento que a contenha receberá o código de indexação, lá o CIDIC. O CIDIC será composto por elementos que garantirão a proteção e a restrição temporária de acesso àquela informação classificada. E o CIDIC será estruturado em 3 partes. O erro, pessoal, da questão está aqui, ó. Ele vai ser estruturado em 2 partes. Então, errada a questão, tá? Isso a gente vai encontrar aqui, para vocês darem uma olhadinha, lá no parágrafo 1º do artigo 51, essa informação, tá bom? Seguindo aqui, outra questão também inédita de certo e errado 2023, para a gente também julgar de acordo com o decreto. Diz o seguinte: a expedição, aqui ó, a expedição do documento com informação classificada em grau de sigilo ultrasecreto ou secreto será feita pelos meios de comunicação disponíveis com recursos de criptografia compatíveis com o grau de sigilo ou, se for o caso, por via diplomática, sem prejuízo da entrega pessoal. Bom, essa questão ela está errada. A informação vocês vão encontrar lá no artigo 28. E por que está errado? Porque o grau de sigilo não é ultra secreto ou secreto, mas sim secreto ou reservado. Então, ó, reservado, vamos botar aqui reservado, o grau de sigilo reservado ou secreto. Então, a expedição do documento classificado como reservado ou como secreto. Nossa, isso aqui ficou ruim, peraí. Reservado. Então, o documento classificado como reservado ou ultra secreto, ele vai seguir aqui esse regramento quando ele for expedido, tá bom? Artigo 28, questão errada, porque não é o grau de sigilo ultra secreto, mas sim reservado e secreto, ou secreto, né? Seguindo aqui, outra questão inédita 2023, para a gente julgar o item de acordo com o decreto 7845 de 2012. Vamos lá. A expedição, a condução e a entrega de documento com informação classificada em grau de sigilo ultra secreto serão efetuadas pessoalmente por agente público autorizado ou então transmitidas por meio eletrônico, desde que sejam usados recursos de criptografia compatíveis com o grau de classificação da informação, vedada a sua postagem. E aqui, pessoal, certíssima essa afirmativa, tá? A gente vai encontrar isso lá no artigo 27 do decreto 7845 de 2012, porque é exatamente assim
que a expedição, a condução e a entrega do documento classificado como ultra-secreto tem que acontecer, tá bom? Mais uma questão aqui, da Quadrix 2022, ó. Considerando as noções de arquivologia e legislações arquivísticas, julgue o item. Vamos lá. De acordo com o grau de sigilo dos documentos, no momento da expedição e da tramitação, deverão ser adotados procedimentos específicos, como, por exemplo, o uso de envelopes duplos, de modo que no envelope externo conste a identificação do destinatário e a indicação do grau de sigilo. Questão errada, porque no envelope externo não pode constar a identificação do destinatário nem a indicação do grau de sigilo. Isso vai acontecer, isso vai estar escrito lá no envelope interno. No envelope externo vai estar apenas a etiqueta do órgão que está chegando aquele documento, né? Até bem porque ele precisa indicar aonde que ele precisa ser entregue, mas quem é o destinatário e a indicação do grau de sigilo não pode estar no envelope externo por motivos de segurança, mas sim lá no envelope interno. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa aula sobre o Decreto 7.845 de 2012. Recomendo que vocês façam questões relacionadas a esse tema e a gente se vê na próxima aula.